Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui juntos, online, na internet, compartilhando um pouco das lições da Escola Bíblica Dominical. A lição hoje é a lição de número 2, que está datada para o dia 12 de abril de 2020. Tem como seu título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O texto áureo, que é o mesmo da leitura bíblica em classe, está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ler lá na leitura bíblica. A verdade prática diz bem assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais, desfrutando das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quão sublime, quão maravilhoso, quão glorioso, quão majestoso é tudo isso da parte do nosso Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe, assim como estava no texto áureo, o versículo de número 3 e também o 4, e também do 9 ao 14 da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 1. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós vamos trabalhar isso, que são os versículos 5, 7 até o 8, na próxima lição. Predestinação e eleição, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós vamos trabalhar essas palavras aqui que são maravilhosas nos seus originais, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Louvado seja Deus, bendito seja o nosso Senhor, louvado seja o Deus de Israel. Olha que coisa maravilhosa, Paulo começa a sua carta, bem como várias outras cartas que ele escreve, ele começa dizendo do seu apostolado, dizendo que ele foi chamado pela vontade de Deus, mas também ele começa rendendo graças, rendendo glórias, rendendo louvores ao nome do Senhor. Era comum da parte dos judeus sempre começar algo engrandecendo o Deus Criador de todas as coisas. Vamos ver aqui o Salmo de número 96, é maravilhoso, eu amo esse Salmo, e ele fala coisas lindíssimas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível de que todos os deuses. Paulo estava reconhecendo a grandeza e a glória de Deus. Existe um termo que o comentarista traz aqui, que é a questão da doxologia, a logia ou logia, no que tange a palavra, o conhecimento, os significados profundos, e a doxo, que está relacionado à glória. E o que é a glória dentro desse contexto? A palavra que Paulo está usando aqui é doxa ou doxazo, uma variação que está relacionado a uma opinião sempre muito positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra, glória e que denota o esplendor e o brilho daquela pessoa. Mostra a sua magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade.
Isso é algo que pertence a Deus, né? A majestade real que pertence ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Senhor Jesus Cristo, na sua perfeita e absoluta divindade, né? E também está relacionada, no caso aqui, a Cristo dentro da majestade real do Messias. Então, ao Senhor nós rendemos glória, porque Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra. Digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, né? Ele tem o seu esplendor, foi o que Ezequiel viu no capítulo de número 1, também no capítulo de número 10, um ser sentado sobre um trono, né, com esplendor maravilhoso, o seu brilho, né? A sua imagem era como de chama de fogo. Coisa extraordinária, né? Então fala da excelência, da preeminência, é um dos assuntos da nossa aula de hoje, porque tudo está convergindo para Cristo. Ele é preeminente, ele é primazia, ele é primário, ele é o princípio, ele é a base de tudo, né? E também da sua dignidade e da sua graça. Vamos mais um pouquinho sobre glória. A mais gloriosa condição, um estado de exaltação. O que Paulo está fazendo? Ele está exaltando ao Senhor. Ele está colocando o Senhor no lugar mais alto, que de fato pertence a Ele mesmo, né? Da mesma condição de Deus Pai no céu, para o qual Cristo foi elevado depois de ter sido constituído, depois de ter concluído a sua obra na terra, a condição gloriosa, de bem-aventurança, a qual também os cristãos verdadeiros estarão depois do retorno do seu Salvador no céu. É o que Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 51. É o que o mesmo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, né? A primeira carta, capítulo de número 4, o versículo de número 16. Então, nós temos uma série de textos escatológicos, textos que tratam acerca do arrebatamento, em especial em 1 Coríntios 15, ele fala da glória que nós teremos, né? Porque num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, o nosso corpo será transformado de um corpo corruptível em um corpo incorruptível. Ainda a variante de doxazo, louvar, exaltar, magnificar, celebrar, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, honrar, nós devemos honrar ao nosso Deus, né? E o ter em mais alta estima. A gente coloca tantas pessoas em alta estima, num alto lugar, mas lembrar que o lugar mais alto que nós podemos chegar é a cruz de Cristo, a nossa mais alta estima tem que ser ao Senhor. Tornar renomado. Aí entra o Salmo de 96 que eu falei. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, tornar a dignidade e o valor de alguém ou de algo manifesto e conhecido, tornar renomado a glória do Senhor expressa nas nossas vidas, e nós vamos trabalhar com isso, mostrando a grandeza, a maravilhosa graça de Deus atuando para nos salvar, em como nós devemos andar e quem nos ajuda em tudo isso, que é o Espírito Santo, né? E de modo que nós possamos tornar renomado, ou seja, a glória do Senhor, a palavra que doxazo, tornar renomado através da nossa vida e através do nosso testemunho e através dos louvores que nós exaltamos a Ele entre todos os povos, glorificando o nome dEle e falando aos perdidos a salvação em Cristo Jesus que um dia nos alcançou. Glória, doxazo, palavra maravilhosa, né? Nós temos aí o contexto já, o comecinho da aula fala que Ele nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aqui essa palavra abençoou, né? Ela está relacionado aqui o texto eulogia, é um discurso elegante. As palavras do Senhor, elas são sempre bondosas, as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores, elas são sempre confortantes para o nosso coração, elas são sempre muito claras. Deus sempre traz uma palavra que vai de encontro à nossa necessidade, né? Um discurso excelente em sua qualidade, mas também é uma bênção, uma graça divina. É quando Deus ele nos traz uma palavra que nos lembra da consagração que Cristo, pelo seu sangue, fez em nossas vidas. Nós nos tornamos sacerdotes reais, nação santa, uma geração
eleito, um povo adquirido que foi tirado das trevas para anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma bênção concreta. Deus também traz-nos bênçãos concretas, Ele cuida de nós, né? Se Ele cuida dos pássaros, quanto mais não cuidará de nós, né? Se Ele cuida das ervas do campo, quanto mais não cuidará de nós. É por isso que Jesus lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele fala que nós não devemos andar ansiosos, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades básicas, Ele conhece muito bem todas as nossas necessidades, de modo que essas bênçãos aqui, então nós temos que pedir, né? O texto eulógio, que é o texto de fato, a palavra de fato que é usada por Paulo, em cima eulógio é uma variação, esse eulógio aqui fala que eu tenho que pedir a bênção de Deus sobre mim, sobre algo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, que eu estou propondo no meu coração. É claro, pedir e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, nós temos que pedir, mas é claro que, olha só, lá o último tópico lá embaixo, fazer prosperar, tornar feliz, conferir bênçãos, ser favorecido por Deus, abençoado. Isso aqui está relacionado a uma felicidade que não é momentânea. Eu falei uma vez numa mensagem que Deus me deu, uma revelação que foi pesada principalmente para mim, aonde Deus não nos quer feliz. Não, Deus não nos quer feliz, não segundo o padrão social, o padrão cultural, o padrão religioso, o padrão familiar, os nossos sonhos que são impregnados de diversas influências. Não é esse tipo de felicidade efêmera que Deus quer. Deus nos quer em santidade, no centro da vontade dEle, naquele lugar de conflito onde a gente é convidado a morrer para que Ele viva, para que Ele cresça em nós e os projetos deles que são eternos. Que os projetos dele são eternos e são infinitamente melhores que os nossos, possam se cumprir e nós venhamos a desfrutar de uma felicidade real e eterna. Então, né, por isso que o Salomão lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, ele fala, e o fim de todas as coisas é o temer o Senhor, né, porque se eu temer o Senhor, eu vou estar no propósito do Senhor, se eu vivenciar o propósito do Senhor, eu vou desfrutar das bênçãos que vão trazer para mim alegria e no composto dessas milhares de alegrias vivenciadas, eu vou poder observar a minha vida e vou ver que a minha vida foi uma vida feliz, né? Aquela felicidade dos bem-aventurados que tem a alegria da esperança, da salvação. Isso é prosperidade, falta de necessidade. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que está acontecendo na minha vida está de acordo com o propósito do Senhor, se eu estiver de acordo com a vontade dEle, buscando cumprir o propósito que Ele estabeleceu para mim, enquanto eu estiver aqui na terra. Olha só o que é um comentarista dizendo. Somos convocados a bendizer a Deus, o qual já nos abençoou a nós. Mas é claro que Deus nos tem abençoado pelo que Ele realizou. Aonde? Na cruz do Calvário. Às vezes nós estamos pregando e as pessoas elas vão com tanta necessidade, as motivações que levam as pessoas a buscarem a Deus, a irem aos templos, são as mais diversas e nem todas elas são legítimas. Mas muitas pessoas, elas buscam a Deus pelo que Deus é e não somente pelo que Ele pode dar, porque o que Ele poderia te dar de melhor, Ele já te deu, ou seja, Ele já te abençoou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, de modo que todas as bênçãos já estão liberadas para ti, e se você se enquadrar no propósito, vai se cumprir Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti. Nós não devemos andar atrás de coisas materiais, de bênçãos materiais, o Senhor sabe, como eu falei, de todas as nossas necessidades, mas nós devemos sim buscar as bênçãos espirituais, porque tudo é, como nós vamos explicar um pouco mais à frente, de uma matriz espiritual, porque através da sua palavra, ou seja, no ambiente espiritual, Ele criou todas as coisas e através disso Ele domina todas as coisas. Então as nossas bênçãos, Ele já nos abençoou pelo que Ele realizou, que foi a sua morte na cruz, a sua ressurreição, que nos deixa uma promessa extraordinária. E enquanto a nossa bênção, em retribuição a Ele, é através de quê? De louvores. Como é que Deus nos abençoa para que nós podemos bendizê-lo, né? O Senhor nos abençoa com a salvação em Cristo Jesus e por causa disso nós agradecemos a Ele pela sua maravilhosa obra. Abençoou, Ele nos abençoou. Glórias, obrigado, Senhor. Aonde?
nas regiões celestiais. Eu vou trabalhar essas palavras aqui, mas olha que coisa extraordinária, não há nada tão forte, tão excepcional nessa carta do que essa revelação de que Cristo já nos abençoou nas regiões celestiais. Olha só, ele parece que mostra-nos, enquanto cristãos, conforme está escrito em Apocalipse 3:21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Bem, em Cristo nós somos mais que vencedores. Se nós estivermos dentro da palavra, guiados pelo Espírito, nós iremos, por certo, vencer. Vencer o que, Diego? Vencer o pecado, vencer a carne, vencer o mundo, né? A cultura, as ciladas do diabo, e assim nós conseguiremos vencer, né? Vencendo em Cristo, e nós iremos cumprir essa palavra de sentar ao trono. Parece que Paulo está vendo a revelação que João mais tarde vai ter em Patmos, lá no livro de Apocalipse, que o Senhor vai mostrar a ele, de modo que o Senhor falou a João lá em Patmos que se assentaria no trono junto com ele, mas Paulo já está vendo uma visão extraordinária, ele está tendo uma revelação maravilhosa de que nós já estamos sentados. É como se eu e você, ainda que não estivéssemos desfrutando das coisas eternas, agora nós já temos uma promessa. Por isso que nós devemos sempre lutar, conforme falou Judas, pela fé, para não perder, de modo que, cuidado, que ninguém te tire a tua coroa. A bênção está nas tuas mãos, segura ela. Você tem uma grande riqueza, uma grande herança, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A nossa vocação, ela é celeste. O poder de nosso viver diário é celeste. A provisão de Deus é celeste, de modo que, ainda que nós não entramos no céu, tudo que nós temos, vivemos e que nós fazemos, vem de lá para refletir lá, para render glórias e louvores para aquele majestoso que habita lá, que é o nosso Senhor. E que bênçãos espirituais poderiam ser essa? Vamos lá no tópico 2. Olha só, as bênçãos espirituais. Aqui o comentarista ele coloca uma série de bênçãos, eu até recortei e coloquei aqui na nossa aula, e diz bem assim: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, como eu falei, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. E eu vou falar um pouco mais disso à frente, no próximo slide. Isso é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do 3 ao 14. Quais são? Primeiro, que ele nos elegeu para sermos santos. Então, nós somos santos, né? Tem um texto ali que vale a pena a gente voltar. Ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Então, o Senhor tinha um propósito de eleição para a sua amada igreja, desde a fundação do mundo, para que nós fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele, na presença dele, porque sem santidade é impossível, ninguém verá o Senhor, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem santidade ninguém verá o Senhor. E irrepreensíveis diante dele. Aonde? Em amor. Que amor é esse? O amor de Cristo, né? O nosso Senhor. Então, nós fomos eleitos para sermos santos, ele nos predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis, sendo filho nós temos direito à herança, nos fez agradáveis para si, nós éramos inimigos de Deus, ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. Aí aqui do lado tem um texto de Hebreus 5:9, vamos ler? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 9:12 ainda diz: não por sangue de bodes e nem de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. Há uma antiga ilustração que diz que na época da escravatura no Brasil, sempre que chegava navios negreiros lá na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, da colônia, né, aqui no Brasil, alguns comerciantes, eles iam para a região central da cidade
para observar os escravos que chegavam. Muitos não tinham dinheiro, mas sempre ali observava o movimento que acontecia, era algo novo que acontecia à chegada dos navios negreiros. Certa vez, um homem, ele tendo as suas posses, mas não sendo muito rico, chegou lá na cidade, no centro, lá onde tinha a exposição dos escravos que haviam descido do navio negreiro, e todos eles abatidos, homens fortes, homens belos, vigorosos, com perfil de grandes nobres lá da África, e de fato a África ela é um continente que depois da ONU foi dividida em espaços geopolíticos, mas e que misturou e separou as pequenas tribos, porque eram pequenos reinos, pequenas tribos, e aqueles homens eram de herança de reis, e ali no meio deles tinha uma jovem que tinha a sua matriz, né, dos reinos da África, e ela era muito bonita, muito vigorosa, muito jovem, e ela gritava desesperada, chorando, enquanto todos os outros já estavam rendidos, abatidos, ela gritava desesperada, ela não se conformava. Um homem, um empresário da época, mesmo não sendo muito rico, ele viu o que tinha nas mãos, viu o que tinha de dinheiro, tinha ali um relógio, voltou em casa, pegou o que tinha mais e perguntou qual é o preço dessa escrava. Ela é muito cara, ela é jovem, ela tem cara de que vai ser uma boa parteira, então ela deve custar bem caro. Mas quanto que é o preço dela? Aí falaram para ele o preço e ele pagou um preço e virou para aquela escrava na frente de todos os outros escravos, abatidos enquanto ela parava de chorar, sem entender o que havia acontecido, e ele falou para ela: você está livre, pode ir embora. A partir de agora você não tem que ficar desesperada chorando mais. Pode ir embora. E aquela mulher começou a seguir aquele homem e ele falava: não, pode ir embora, por que você está me seguindo? Enquanto os outros escravos via que ela estava seguindo o homem que a tinha tornado livre, e falavam: deixa de ser boba, vai embora, aproveita que agora você está livre, você não é obrigada mais a ser escrava. E aquela mulher seguia aquele homem e falava: ele me remiu. Ele me remiu, e ele mandava ela embora, pode ir embora, você já está livre. E ela ia falando, ele me remiu, e ela chegou ali na casa daquele homem, e ele vendo que não teria mais o que fazer, senão agora acolher aquela mulher, que só falava, ele me remiu. Pouco tempo, bastante tempo depois, os netos daquele homem, já vendo aquela senhora já de idade, perguntaram para ela: por que você não foi embora naquele dia, naquela história que o vovô conta? E ela sempre falava: porque ele me remiu. O Senhor Jesus nos remiu, porque nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, a qual, assim, sendo escravo do pecado, o salário é a morte, nós éramos escravos da morte, mas o Senhor Jesus, Ele nos remiu pelo seu sangue, glórias a Deus por causa disso. É um dia de festa, com certeza é o dia que nós lembramos do dia da nossa salvação. Você com certeza lembra do dia que entregou sua vida para Jesus, mas nós devemos sempre lembrar também do dia que Ele entregou a sua vida para salvar as nossas vidas. Ele nos fez agradáveis para si, nos remiu por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora. Ele nos acolheu porque quis, pela sua vontade, e a vontade dele era de nos render, né, das garras do inimigo, né? Trocou ali quem era o dominador. Revelou-nos a palavra da verdade, isso é extremamente importante. Tantas pessoas que até mesmo no meio cristão não valorizam a palavra do Senhor, a palavra da verdade. É o que Jesus falava: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, ela está sendo revelada a nós dia após dia. Se você procurar, você vai achar, o Espírito Santo há de falar contigo, e eu espero que também já esteja falando contigo nessa aula. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, nos selou, marcou, carimbou, colocou ali o seu registro, o registro da propriedade, a assinatura dele sobre as nossas vidas. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito, glorificado seja
o nome do Senhor. Paulo está vendo ali no contexto de cheio, né? É alguém que está cheio e que é governado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está vendo como um homem no mundo antigo via um barco, as embarcações, né? Ali ele via os barcos, por mais que tivesse riquezas, ouro, prata, tivesse ali as suas especiarias, enfim, muitos alimentos, esse barco não estaria cheio se não tivesse nele três coisas, que era o comandante, marinheiros e soldados. Como assim, Diego? Nós precisamos entender que o barco da nossa existência está sendo comandado pelo Senhor Jesus. Sim, nós devemos entregar tudo nas mãos dele. Nós precisamos entender que nós somos como marinheiros. Temos que entender sobre a maré, sobre as ondas, sobre estar em meio a tempestades. Não pode enjoar com qualquer coisinha, não. Todo aquele que entrava numa embarcação sabia que poderia ser uma viagem sem volta. E nós entramos nessa porque temos certeza que não iremos retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, não. Nós somos daqueles que avançam em Cristo. E assim também temos que ser como bons soldados. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Quando falo de bênçãos, essas bênçãos espirituais, de pneumáticos que vêm do Espírito. O pneuma está relacionado ao fôlego de vida, né? A natureza da alma racional. Eu tenho a mente de Cristo. As bênçãos espirituais de Deus me lembram que eu sou um soldado, que eu sou um marinheiro, que o barco da minha existência está na mão de Deus, que eu estou buscando a cada dia ser cheio, cheio da palavra, cheio da unção. Então, das bênçãos espirituais, pneumáticos, aqui aparece também como a natureza da alma racional. Nós temos a mente de Cristo, né, relacionada ao espírito humano, a alma racional, como parte do homem que é semelhante a Deus. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. O Senhor nos concede uma bênção que nos ajuda a pensar em quê? Nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto. Paulo escreveu em Colossenses, né? Nas regiões celestiais, as bênçãos nas regiões celestiais, coisas que têm lugar no céu, que existe no céu, mas que tem lugar no céu. Epurâneos, coisas que têm lugar no céu, coisas que têm valor no céu. Muitas pessoas se preocupam muito com as coisas que têm valor na terra, mas o Senhor já nos deu bênçãos que têm valores não efêmeros, não passageiros, mas eternos. Lá no céu, as coisas que Deus tem para nos dar e que Ele já nos entregou têm valor de verdade. Não um valor que a mídia estabeleceu, que a cultura A, B ou C estabeleceu, que você pode comprar, que você pode consumir. Não, não é esse valor, não é um preço. São valores e coisas que têm lugares lá no céu, né? A habitação que o céu aqui está relacionado à habitação de Deus. O templo celeste ou o santuário. Olha, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 12. Ao que vencer, farei que seja tu coluna do templo de Deus, né? Terás um novo nome, o nome do teu Deus e o nome da cidade do teu Deus, a Nova Jerusalém. Nós seremos parte disso, mais um cumprimento da palavra de Apocalipse, dessa profecia que Paulo estava vendo, essa revelação que Paulo estava vendo, né? Nós temos bênçãos das coisas celestiais, do templo celeste ou do santuário, né, do céu, de origem ou de natureza celeste. Bem, então agora nós partimos então para a segunda parte dessa lição. Nós nos caminhamos aqui, eu estou com a versão online, né, porque por conta da quarentena não tive condições de comprar, algumas lojas estavam fechadas, mas eu baixei a versão online, né? Então eu deixo até de dica para você, às vezes você não teve a oportunidade de comprar a revista da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre, você pode entrar na plataforma do Google Store, né? Play Store, eu acho, agora me confundi, mas entrar nesses aplicativos de compra de aplicativo, de baixar o aplicativo da CPAD, ele é gratuito e você pode baixar lá as lições da Escola Bíblica, tanto as passadas quanto essa atual. Eles disponibilizaram essa aula, a segunda e a primeira, gratuitamente, e você pode também, por um preço, quase o mesmo preço da revista, acessar e comprar ali digitalmente, ter aí no seu telefone, no seu tablet, no computador. Eu particularmente prefiro trabalhar com a revista em mãos, mas essa era uma condição momentânea que por conta das circunstâncias nós não vamos deixar de estudar e nem de aprender e muito menos de compartilhar
com os irmãos o que o comentarista, o pastor Douglas Batista, aqui através do registro do material da CPAD, escreveu para nós nesse segundo trimestre como uma referência, um guia, né? Porque a revista ela é um ponto de partida. Então, como tem milhares de escolas bíblicas online também, nós queremos, se possível, agregar conteúdo a esse conteúdo tão bom que já nos foi ofertado, de modo que nós possamos, de uma forma ou de outra, é a nossa tentativa, é o nosso objetivo, agregar algo para o crescimento e edificação espiritual dos irmãos. O tópico 2, né, nós vamos ver agora uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Aí tem um texto lá de Colossenses 1, versículo 16 até o 20. O texto vai dizer bem assim, acompanhem comigo aí. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Como nós já falamos, a carta de Colossenses foi escrita aproximadamente na mesma época que foi escrita a carta de Paulo aos Efésios, enquanto ele estava preso em Roma. Nós falamos isso na aula passada. Então, nesse mesmo ambiente, Paulo vai trabalhar com alguns assuntos aqui que estão correlacionados, como, por exemplo, Cristo ser a cabeça e a igreja ser o corpo, né? De modo que aqui tem algumas palavras que eu só marquei, não vou falar muito sobre elas, mas foram criadas todas as coisas nele, por ele. Tudo subsiste por ele. Ele é a preeminência. Ele nele cumpre toda a plenitude, nele habita toda a plenitude, né? Para que ele reconciliasse pelo sangue da cruz. Então, assim, são palavras que marcam e que redirecionam tudo a Cristo. Tudo é de Cristo. A Bíblia toda fala de Cristo, né? De Gênesis a Apocalipse está apontando para Cristo. Como Cristo viveu no Evangelho, o Antigo Testamento é uma sombra de Cristo, o Evangelho relatado pelos evangelistas, cada um com a sua perspectiva, para ficar mais rico, o relato é como Cristo viveu, as cartas, como viver com Cristo e as revelações, o livro de Apocalipse, que Cristo vai voltar para nos levar para a eternidade, né? Então aqui nós vamos ver a quem constituiu o herdeiro de tudo. Ele é herdeiro. Olha, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado pela sua palavra. É a Bíblia Sagrada. É, mais uma vez, a Bíblia Sagrada que sustenta tudo. É o Verbo que se fez carne, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade lá nas alturas. Hebreus 1, o versículo de 2 e 3. Então aqui eu vejo a carta aos Efésios assim, do capítulo 1 até o 3, o apóstolo conta aos crentes que eles estão em Cristo, que eles têm a salvação, que eles têm pela graça, pelo amor de Deus, as bênçãos espirituais, eles estão em Cristo. E agora, do capítulo 4 até o 6, o apóstolo está lhes dizendo o que devem fazer por estar em Cristo, como viver com Cristo. Seria tipo uma divisão. Mas olha que interessante, quando Paulo está falando aqui no texto de Colossenses 1, 16 a 20, que Cristo é a cabeça e que a igreja é o corpo, Paulo ele está dentro da prisão domiciliar em Roma. Dentro de Roma, ele, como era em Atenas, né, ele conhecia
ali a perspectiva dos filósofos gregos em Atos capítulo de número 17, ele chega e ele vai usar o termo, como diz o seu poeta, nele nós nos movemos, nele nós existimos e nós somos feitura sua. Era Zenão esse poeta, né, um poeta estoico, epicurreu, que eram as duas linhas filosóficas vigentes no mundo antigo, não só na Grécia, bem como também em Roma, de modo que em Roma tinha um filósofo latino muito famoso chamado Sêneca. Sêneca escreveu milhares de livros de uma riqueza filosófica muito grande. Sêneca foi também tutor de Nero. Nero que levantou Paulo como inimigo número 1 de Roma. Nero que foi aquele que botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Antes de Nero ter o seu surto psicótico, ele recebeu as instruções por parte de Sêneca, esse grande filósofo. E Sêneca escreveu um livro chamado Clemência. A clemência é quase que um sinônimo da misericórdia. Só que a misericórdia ela não era bem vista pelos romanos. Ela era considerada não uma virtude, mas uma atitude de fracos, de pessoas que tinham debilidades na alma e por isso elas acabavam enfraquecendo e por isso perdoando. Mas enquanto isso a clemência era digna somente dos reis, daqueles que eram de fato espíritos fortes, grandiosos e que podiam pelo a sua condição superior de fato perdoar alguém que falhasse para com eles. Nós entendemos na verdade que a misericórdia ela é uma grande virtude da parte de Deus e que Deus teve misericórdia de nós e que nós também devemos ter misericórdia da parte dos nossos irmãos. Mas o fato não é esse. O fato é que nesse livro chamado Clemência, Sêneca escreve algo extremamente interessante a Nero antes de Nero ter o seu surto, né? Ele estava instruindo o imperador que viria ainda chegar ao seu apogeu. E ele fala, olha Nero, você é a cabeça e Roma é o corpo. E a cabeça, o corpo faz o que a cabeça manda. E Paulo sendo um conhecedor de todo aquele pensamento vigente na época, de toda aquela cultura, de toda aquela filosofia, ele, como fez em Atenas, né? Ele agora vai falar, não, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E o corpo faz o que a cabeça manda. Será que nós estamos em extrema comunhão? Será que estamos recebendo as conexões neurais, as ordenanças que vêm da cabeça, de modo que assim todos os membros do nosso corpo se movam em direção ao propósito que foi estabelecido pela cabeça, pelo Mestre, pelo Senhor Jesus? Vale a reflexão, né? Nós temos aqui ainda um outro comentário do Dr. Moody, ele fala bem assim, já se sugeriu muitas vezes que o conteúdo da epístola pode ser resumido em 3 palavras, assentado, andando e firme. Pela posição, o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Sua responsabilidade é andar condignamente ao chamado que lhe foi feito. Capítulo número 4, eu falei que é uma das passagens que eu mais gosto na aula passada. E este andar é mais amplamente apresentado como uma guerra na qual ele está empenhado contra Satanás e todas as suas hostes e na qual ele é exortado a permanecer firme contra as ciladas do diabo. Nós vamos falar um pouco disso mais na frente, mas hoje nós estamos tratando, em especial nesse tópico, em como andar. Andar em quem? Andar com quem? Andar no Espírito, estar no Espírito, andar com Cristo, andar em Cristo, porque se Ele está em nós, nós estamos também nele, mas Ele esteve, e como tudo converge para Ele, como Ele é o cabeça, como eu acabei de falar, né, usando o texto de Colossenses, e nós somos o corpo, até citei a passagem de Sêneca escrevendo o livro Clemência, onde ele fala para Nero, quem era o corpo, e Paulo absorvendo isso aí, falando, Sêneca está por fora, ele está falando do que ele não sabe, eu vou apresentar algo maior, alguém maior do que Nero, e algo mais importante do que Roma, que era a igreja, né? Então, nós entendemos quem é esse. Esse é aquele que está no meio. Sempre Jesus está no meio, no lugar mais importante, na primazia. Olha que interessante. Acontecendo, lê comigo aqui, ó, Lucas 2,46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, né? Os pais esqueceram do menino depois da festa. 3 dias depois acharam ele onde é que ele estava, no meio. De quem? Dos grandes de Israel, ali perguntando e respondendo com grande sabedoria, ouvindo-os e interrogando-os. Olha João 1,26. João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. No meio do povo de Israel já estava uma pessoa
que eles não conheciam. Muitas das vezes Jesus está no nosso meio e nós somos insensíveis para sentir a tua presença. Será que Jesus já esteve no seu meio? Será que ele já esteve em alguma área da sua vida e muitas das vezes você preferiu fazer da sua mente regra de fé e prática e não dar a primazia para ele agir na sua vida? Vale mais uma vez a reflexão. João 7,14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Ele tinha mandado seus irmãos irem porque ele não ia, mas no meio da festa ele apareceu, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. No dia da crucificação, Jesus foi colocado no meio de dois ladrões. Olha que interessante, Mateus 18:20 ainda. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aonde estiver duas ou três pessoas reunidas, o Senhor Jesus está. Nós estamos vivendo um momento difícil, onde infelizmente nós somos privados da maravilhosa oportunidade que é estar nos nossos templos, que o Senhor nos concedeu, um lugar confortável, um lugar com toda a estrutura preparada para nós prestarmos o nosso culto com excelência, junto dos nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos, ouvindo com uma melhor acústica a palavra, palavras que são preparadas, cheias do Espírito Santo, com lágrimas, com muita pesquisa. Eu creio que é assim no nosso meio. Nós estamos privados, infelizmente, por conta dessa quarentena, que ninguém sabe se é forçada, ninguém sabe se traz benefícios de verdade, mas nós estamos de fato nessa situação e muitas das vezes nós somos privados, até por obediência às autoridades, de estarmos reunindo com a grande quantidade de irmãos que nós temos em Cristo Jesus, mas nós temos também a oportunidade de nos reunirmos todos os dias no culto doméstico, no culto no lar, de estar comungando com a família, porque onde tem dois ou três ele se faz presente. Jesus, ele é quantidade, mas também é qualidade, e ele prioriza a qualidade, e a qualidade está em nós reconhecermos que tudo vem dele, e é por ele, e é para ele. Então, em todas as áreas da nossa vida, seja no templo, ou seja na nossa casa, com nossos familiares, seja lá no seu trabalho, onde tiver dois ou três, se vocês se reunirem para falar do nome dele, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, ainda que por um curto período de tempo, eu tenho certeza que ele estará presente, cumprimento da palavra. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Lucas 24:36, ele estava no meio deles se apresentando. Quem era esse? O cabeça. Então nós falamos que Cristo ele é o cabeça. E o que é o cabeça? O ponto principal ou o mais importante? O principal, né? Aí eu trouxe a base, a primazia, são contextos, né, sinônimos. Mas tem uma questão aqui que é interessante. Uma soma de dinheiro. Olha, a palavra kephalaion ou kephaleion, uma variação de fonética só, ela traz um significado aqui, o Strong, que é um dicionário, apesar de simples, mais comum, usado em todo mundo, fácil de ser acessado, você pode achar e até mesmo na internet, comprar em boas livrarias. Ele fala que o cabeça é uma soma de dinheiro. Aí eu lembro do preço que foi pago. E qual? Nós fomos redimidos, lembra da escrava que eu contei? Nós fomos comprados, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue de dinheiro, uma soma, pelo precioso sangue de Jesus, uma soma de dinheiro, um valor que foi pago. Se fossem ainda contar, Judas traiu ele por 30 moedas de prata, que era a soma de um escravo. Reportávamos por nada, né? Como aflito e ferido, disse Isaías, no capítulo de número 53. O Salmo 22 revela todo o seu sofrimento. Maravilhoso. Uma soma de dinheiro. Um preço pago. O corpo, ele é o cabeça e tem um corpo. O que é um corpo? O corpo que refere-se a um corpo de ser humano, a um corpo de animais, a um conjunto de planetas, um conjunto de estrelas. Então ele é o cabeça de quê? Ele é o cabeça do meu corpo. Ele é o cabeça do corpo que eu formo dentro da minha família. Ele é o cabeça de toda a criação, ali inclui os animais. E também o cabeça dos anjos. Olha, o cabeça de todos os planetas, todas as estrelas, todos os corpos celestes, número de homens estreitamente reunidos numa sociedade. Aí já fala de um grupo que se reúne em prol de um mesmo ideal. Uma família, um corpo social, ético, místico, que é usado normalmente nesse sentido
para descrever a igreja no Novo Testamento, né? Então, o corpo, né, está relacionado a um grupo de pessoas, né, a qual nós temos ali a igreja do Senhor como corpo. E é interessante que quando Paulo fala sobre o corpo, ele valoriza a questão dos membros e que cada membro tem uma função diferente, mas todos eles têm a mesma cabeça, que é Cristo. Amém? Olha que interessante. Leia comigo aqui Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8 até o 15. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. O primeiro Adão, a qual Cristo é a figura do segundo Adão. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se pelo primeiro Adão, que era o próprio Adão, entrou o pecado, pelo segundo Adão, que é aquele homem sendo carnal, natural, esse segundo Adão, que é Cristo, sendo espiritual, nós ganhamos agora a vida e fomos reconciliados. O termo religião vem de religare, nós somos religados, ligados novamente a Deus, porque nós éramos, conforme nós mesmo lemos aqui, inimigos, né? Aí entram os textos, os versículos que vale a pena a gente refletir, que embasam o que nós estamos vendo aqui nessa parte da lição. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em muitas traduções já tiraram essa parte aí, hein? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pera aí, nenhuma condenação há, mas para quem está andando no Espírito. Agora nós andamos no Espírito, nós não andamos na carne. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu ando em Espírito, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O mesmo Paulo escreveu 2 Coríntios 5,17 e agora Filipenses 1,6. Os textos que nós lemos, tudo pelo Espírito, que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Ainda temos alguns textos mais aqui que nos estimulam a ver como nós devemos andar. Né? Em Colossenses 4 ele fala, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Salomão, ele falou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E as pessoas lá de fora, elas vão olhar para Cristo através das nossas vidas quando nós andarmos com sabedoria. Para isso nós devemos entender que o propósito de Deus de glorificar a Deus em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações, em todos os detalhes, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas, ele precisa ser levado a afinco, com todo cuidado, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque o próprio Paulo falou, os dias são maus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, nós não devemos dar lugar à carne, né, aos nossos desejos, às nossas paixões. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai também nele, Colossenses 2,6. E andai em amor. Olha, nós devemos andar em Cristo, né? E agora também andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. De modo que Paulo está falando aqui aos Efésios 5,2, o que ele depois falou aos Coríntios, que nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós devemos andar em quê? Em amor. Nós devemos amar os nossos irmãos
irmãos, amar o nosso próximo, amar os nossos familiares e amar até mesmo aqueles que nos perseguem, né? Orar por eles também, né? Nós devemos andar em amor. Se nós não estivermos amando, nós não estamos conhecendo a Deus, porque Deus é amor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. O nécio é o tolo, é o louco, é o desajuizado, é aquele que esquece que um dia virá o juízo, é alguém que vive sem meditar no que está fazendo, sem pensar se aquilo pode desonrar o nome do Senhor, né? Efésios 5,15. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias 7,23, desde o Velho Testamento, o Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira como convém andar e agradar a Deus. Existe uma forma de andar, existe uma forma. O Bartimeu estava à beira do caminho, mas existe um caminho. Existem pessoas que eram coxas, o coxo ele não andava ou não andava direito, não conseguia andar reto, né? E um dos significados de pecado é errar o alvo, é a flecha que se empenou e desvia do seu trajeto, não consegue andar reto. Mas quando os coxos se encontravam com Jesus, Jesus os curava. Então nós temos que ver como andar de modo a agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Tem gente que não progride porque não está observando a sua caminhada, de modo que, ainda que não esteja intentando contra Deus, não consegue o agradar. E às vezes isso acontece por quê? Por falta de pesquisa, por falta de dedicação, por falta de estudo, por falta de mergulho. As pessoas falam: ah, Diego, para você é mais fácil. Não é não, irmão. Às vezes também a gente fica com sono. Eu amo a palavra de Deus, mas tem horas que a cabeça dói, tem horas que a criança começa a chorar, que você tem que parar para ajudar a esposa, que você tem que parar para sair, tem que descer, tem que pagar uma conta, tem que trabalhar. São milhares de situações que tentam te privar desse momento com a palavra. Só que é a palavra que vai te ensinar como você vai agradar a Deus. Então nós temos que ver como nós devemos andar. E disse-lhes ainda, isso é 1 Tessalonicenses 4,1. 1 Coríntios 3,3. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco. Perdão, isso é João 12,35. Por um pouco de tempo. Andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas nós andamos na luz. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a tua palavra, louvado seja Deus, porque ainda sois carnais. Aqui já é uma recriminação que Paulo está fazendo na igreja de Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículo 3. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Não andais segundo os homens? Então, peraí, eu não posso andar segundo os homens, eu não posso andar na inveja, eu não posso andar na contenda, eu não posso andar em dissensões. Não, eu tenho que andar conforme os filhos de Deus e não conforme os filhos do pecado. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Eu falei de Mateus 6 mais cedo, das nossas ansiedades. Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Aqui está falando das nossas preocupações, das nossas angústias, as nossas necessidades, até aqui do vestuário, fala do alimento também, comer, beber, vestir, de coisas básicas da vida. Também disso Jesus sabe que nós precisamos e Ele supre as nossas necessidades. Talvez nós criamos expectativas e desejos que nem nos convêm e que aí muitas das vezes nós nos frustramos porque nós não somos atendidos naquilo que nós imaginamos, mas eu tenho convicção e certeza que aquilo que você precisa, o Senhor tem suprido, ou se não supriu, Ele está te provando para te aprovar e ao seu tempo certo colocar nas suas mãos para quê? Para que você, como Paulo, venha glorificar, exaltar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Vamos para a terceira parte. Aqui na terceira parte da lição, nós iremos tratar a questão, nós falamos de uma vida em Cristo, nós falamos das bênçãos, dos presentes espirituais que nós recebemos em Cristo, nós falamos de andar com Cristo e agora a importância do Espírito Santo a trabalhar em nossas vidas é o que nós vamos tratar nessa parte. Olha o texto de Romanos 8, 14 e 18. Acompanha comigo aí, fazendo favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito
de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 1 e 2, nós lemos isso agora há pouco. Aí partimos para o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito, não recebestes o Espírito de Deus para a escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filho, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Nesse texto de Romanos ainda fala que nós estamos como sedentos pela redenção do nosso corpo. E de fato é assim. Nós vemos situações das mais diversas. Nós não sabemos o que está acontecendo com os noticiários, qual o tipo de notícia acreditar. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Existe um temor que é uma prudência para você evitar de fazer atitudes impensadas, é um temor, uma prudência, mas também existe um temor que é uma fobia, é um medo que te paralisa, é um medo que te deixa assustado com tudo, temeroso com tudo. Não. A Bíblia nos diz que o amor lança fora todo medo. Nós cremos que o Senhor é o nosso guarda, é o nosso protetor, é aquele que o tempo inteiro nos livra de todos os males, né? De modo que agora nós cremos que Ele se apresenta como nosso Pai e nos protege, né? Nós somos filhos adotados, porque por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos e clamamos, Abba, Pai, papaizinho, papaizinho. Imagina você com a intimidade de chegar nos braços do seu papai, deitar lá, falar, papaizinho, papaizinho, cuida de mim, papaizinho, faz um carinho, papaizinho, conversa comigo, me conta uma história, papaizinho. É o Senhor querendo falar contigo, ter intimidade contigo, relacionamento contigo. Ele quer fazer você sentir o carinho que Ele tem por você. Papaizinho, Abba, Pai. E tem outra passagem, eu creio que nesse mesmo texto de Romanos 8 fala que existe uma expectativa de toda a criação, mas também existe uma expectativa nossa da redenção do nosso corpo. O mesmo Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu acho interessante é que nós somos convidados a padecer. Eu acho que interessante é que nós somos convidados a andar no Espírito e não nas paixões da carne, como era o costume da cidade de Éfeso, uma vida dissoluta, uma vida cheia de prazeres, de orgias, de bebedice, uma vida normal como nós levávamos no mundo, uma vida de andar nas trevas. Agora não, nós andamos na luz, nós andamos no Espírito. Isso também é convidar a nossa natureza terrena, que é cheia de desejos e estimulada o tempo inteiro, a padecer. Paulo vai falar bem assim, eu vou esmurrar a minha carne, né, para ver se eu não dou escândalo para ninguém. Nós temos que ter domínio próprio e controlar, nos controlarmos, né? Padecer no sentido de perder muitas das vezes para que Cristo venha vencer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não queremos muitas das vezes padecer, nós não queremos muitas das vezes renunciar, mas nós queremos ser filhos e principalmente nós queremos a herança. Não, não é por isso, não é por aí. Só que também tem uma promessa, e ele está falando, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe a glória de Deus, o mistério que estava oculto, que foi revelado agora, que é Cristo e a igreja, a revelação, né? Paulo está falando que tem uma batalha. Um dos contextos de Efésios é uma batalha espiritual. Essa batalha é que nós vamos lutar e nós vamos muitas das vezes padecer, mas nós não vamos perder a posição digna de ser filho de Deus. Mas muitas das vezes essas aflições não se comparam com a glória que há de se manifestar em nós, porque a glória se manifestou de Cristo, foi revelado o mistério em Cristo, só que ainda tem algo que há de se revelar em nós, que vai acontecer no arrebatamento da igreja, nas bodas do Cordeiro. Então há um galardão, há uma herança, há uma promessa para você. Continue fiel, Deus vai te abençoar.
Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Olha que coisa linda. Era Jesus que já tinha falado dessa questão do Espírito Santo. Paulo está falando que o Espírito Santo ele aparece agora como um agente que nos estimula. Além dele ser o penhor, né, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, ele é alguém que nos fortalece. Olha, João, mesmo Jesus, falou no capítulo 16:8, que ele nos convencerá do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, certo? Eu vos rogarei ao Pai. Jesus falou que não nos deixaria. Ele está falando, não fique ansiosos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai já há as moradas já estão preparadas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou lá, vou preparar-vos um lugar. Mas o Senhor está falando, olha, anda em conformidade comigo, anda como um amigo, né? Não só como um amigo, como um filho. Anda como um filho tem herança. Mas aqueles que me amam obedecem a minha palavra, né? E obedecendo a minha palavra, mesmo se você não tiver tanta força, não entender muito bem, eu vou enviar o Espírito Santo, eu não vou deixar você sozinho, não, eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Vamos lá, é João 14:16 a 18, eu vos rogarei ao Pai, ele vos dará o outro consolador, a palavra outro que é alon, aquele que tem a mesma característica de quem? Do Pai e do Filho. O Espírito Santo é Deus, ele converte o homem do juízo, da justiça e do pecado. Ele vai convencer o homem, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele nos batiza com dons para que nós possamos fazer a obra dele e ele nos concede o seu fruto também, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele não nos deixa órfãos porque ele está indo para o Pai e envia o Espírito Santo e ainda deixa uma promessa para nós que voltarei para vós, ou seja, eu vou voltar para buscar vocês. O Espírito Santo é Ele que faz, olha, uma obra maravilhosa em nossas vidas. Essa obra extraordinária, Deus está trabalhando em nós através do seu Santo Espírito, forjando em nós o caráter de Cristo Jesus, né? Olha que Paulo escreveu a Tito na sua carta, capítulo de número 3, do 5 ao 7, os versículos são: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, de modo que, como um contexto geral, é a vontade de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a ação de Deus. Não tem mérito nenhum do homem. O homem, como vai ser trabalhado um pouco mais à frente, como Paulo fala ainda em Efésios, capítulo de número 2, é pela graça que nós somos salvos, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Meu amigo, se você não tem herança, se você não tem nada na sua conta, se você teve uma vida de dificuldade, mas se em tudo você foi fiel, guardando a palavra do Senhor, eu tenho que te dizer que, sendo filho de Deus, sendo fiel e vencendo, você tem direito a uma herança, a herança da vida eterna. E isso é maravilhoso, porque nós viveremos num lugar onde toda lágrima será enxugada, toda dor será dissipada, não existirá mais angústia nem aflição. Tem até o louvor antigo que falava assim, né? Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Olha que lindo. O Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas e ele nos concede, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos, né, o penhor da nossa salvação. Eu vou trabalhar um pouco mais sobre isso, que é o selo de Deus nas nossas vidas, aonde marca que nós somos uma propriedade sua e vem o fruto do Espírito, né? Se nós temos dons espirituais, como o Espírito Santo também está atuando no meio da igreja para edificação da igreja, conforme escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 da sua primeira carta. A uns deu ciências, sabedoria, conhecimento,
a outros deu fé, a outros deu cura, milagre, maravilha, línguas estranhas, discernimento das línguas, tudo isso para edificação da igreja, o mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito, tudo para edificação da igreja. Só que se a pessoa não tem esses dons que são usados para atuar na obra do Senhor, tudo bem, ela tem que buscar, porque aí ela será uma ferramenta mais amolada, mais preparada para estar nas mãos do Senhor, à disposição para servi-lo de uma forma mais excelente. E é Ele que dá todas essas ferramentas para nós. Mas no final das contas, o selo já foi dado para todo mundo, o fruto já foi dado para todo mundo. Eu lembro do Peregrino, escritor John Bunyan, uma das obras literárias mais lidas do mundo, depois da Bíblia, a segunda obra, na verdade, mais vendida e mais lida em todo o mundo. John Bunyan escreve preso uma revelação, um sonho que ele tem da caminhada do cristão da cidade da destruição até a cidade celestial. E em seus muitos caminhos ele vê caindo o peso que ele carregava do pecado, chegando na cruz, e ali ele recebe uma armadura e recebe um selo, um canudo que representava um selo, que era símbolo do Espírito Santo. E às vezes, em algum momento, ele quase perde esse selo, mas ele recebeu da graça do Senhor, né? O Espírito Santo, é por isso que Paulo está escrevendo a Tessalonicenses: não entristeçais o Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso amado amigo, como ele cuida de nós, cuidar do nosso relacionamento com ele, como nós cuidamos do nosso relacionamento com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Nutrir esse relacionamento por intermédio da palavra, da oração, do jejum. Jejum, Diego, para quê? Porque o salmista falou: eu vou humilhar a minha alma com jejum e oração, porque assim a gente se diminui mais, se quebranta mais, se sensibiliza mais para ouvir a orientação do nosso amigo Espírito Santo, que quer fazer o nome do Senhor Jesus ser glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Mas algo, como eu falei, nos é concedido, e se nós não exercitarmos isso aqui que nos é concedido, que é o fruto do Espírito, esse aqui nós temos que tomar cuidado, porque pode tirar a nossa salvação, sim. O que é isso? Está falando em Gálatas 5 das obras da carne, da batalha da carne contra o Espírito, que é a alma que tem que fazer uma boa escolha, e aqui aparece o fruto do Espírito. Olha, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram as suas carnes e as suas paixões e as suas concupiscências, dissoluções, as suas cobiças, a palavra é epitimia, seus desejos desenfreados, a sua falta de domínio próprio. E se vivemos agora em espírito, andemos também em espírito. Nós devemos andar em espírito, nós devemos adorar ao Senhor, e o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo de número 1, o versículo 13, a parte B, e o versículo 14. Diego, olha só, o que foste selados com a promessa. Que promessa é essa? Foi uma proclamação de que Deus fez, um anúncio que Deus fez. O próprio significado de epagelia tem lá bem ou bênção prometida. A proclamação que Deus faz já é uma bênção prometida para nós. E a bênção maior é que nós que sofremos com Cristo, com ele também ressuscitaremos, né? É a promessa maravilhosa de que como ele sofreu e ressuscitou, nós que também com ele sofremos, com ele também ressuscitaremos. Em breve vai se ouvir o toque da última trombeta e nós estaremos com o Senhor na glória, desfrutando e de fato sentando na mesa do Cordeiro, desfrutando das bodas do Cordeiro. E depois, como o próprio texto fala de Efésios, que é o texto base aqui da nossa lição, nós nos sentaremos nas regiões celestiais junto com o nosso Senhor, estaremos com Ele desfrutando dessas bênçãos na íntegra, né? Aí nós vamos ver o que aqui? Uma variante do penhor. O que é o penhor? O comentarista traz aí no tópico de número 3, o subtópico de número 2, é o penhor da nossa herança, o termo grego arrabon
arrabon, vai aparecer aí na sua tela, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem uma origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta. Vede como andai. Nós temos que andar conforme a vontade do Senhor, né? Mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. O termo aqui, arrabon, dinheiro que em compras é dado como um penhor ou pagamento inicial, como garantia de que a soma total será paga mais tarde. Ou seja, eu me lembro do bom samaritano aqui, né? O bom samaritano, ele aparece aqui como aquele que ele encontra ferido lá, o homem que o sacerdote passou, o levita passou, não deram atenção, não cuidaram, ele passa, cura as feridas daquele homem com vinho, com azeite, símbolo do sangue dele, de Cristo, símbolo da presença do Espírito Santo, coloca sobre a sua cavalgadura, que é um símbolo da igreja do Senhor, né? Ele coloca ali sobre a cavalgadura e levai uns aos outros as vossas cargas, né? Leva até a hospedagem, ele paga um preço, né? Símbolo da igreja, da comunhão dos irmãos, e diz, olha, cuida dele, que depois, quando eu voltar, se ainda ficar devendo algo, eu pago o resto. O Senhor Jesus ali, ele aparece como aquele que deixa uma promessa, eu vou voltar. A herança, né? A eterna bem-aventurança do reino consumado de Deus, esperada após a volta visível de Cristo. A parte que o indivíduo terá na eterna bem-aventurança. Coisas maravilhosas o Senhor tem para nós. Alguém que recebe a parte designada a Ele pelo direito de filiação. Nós, como filhos de Deus aí, temos o direito, né, à salvação, o corpo de glória, a bodas do Cordeiro, a distribuição dos galardões, todas aquelas heranças em Apocalipse, ao que vencer, vestes brancas, novo nome, coluna do templo de Deus, sentar-se no trono do Senhor, comer do maná escondido, todas essas bênçãos, heranças que nos vão ser entregues, né? Falta agora totalmente despido de todo tipo de angústia, aflição, de dor, de lágrimas, a qual o próprio Senhor enxugará uma série de heranças. Eu estou conjecturando aqui para ilustrarmos com as milhares de bênçãos que o Senhor tem para nós nas regiões celestiais, né? Para fecharmos, nós temos aqui, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Nós já falamos de glória, que é a doxa, né? Nós falamos no começo, mas aqui temos, olha, apolutrosis, uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Mais uma vez, mais uma palavra que reforça, né, o que é essa redenção, o que é essa redenção da possessão adquirida, né? Uma possessão. O que é possessão aqui? Essa possessão aqui é preservação, possessão, propriedade própria, aquisição. Você é possessão, você é propriedade exclusiva, você foi adquirida, uma aquisição do Senhor, algo precioso que ele tem, né? Um homem, ele tendo um campo, achado lá um outro campo melhor, ele vende tudo que tinha e investe naquele campo, né? Assim foi o Senhor investindo nas nossas vidas, nos adquiriu com o sangue de Cristo, né? E agora ele nos preserva como uma possessão valiosa, né? Uma libertação efetuada pelo pagamento de um sangue. A redenção é uma libertação. Será o maior ato de libertação, é quando nós fomos libertos dessa carne, que aí vai poder ser falado, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi
pela vitória, né? Nós seremos libertos da nossa fragilidade, da natureza que ainda está nessa carne e que é suscetível a todo tipo de aflição e de queda se nós não vigiarmos. Então, nós agora estamos sendo preservados, nós somos uma possessão, uma propriedade exclusiva, propriedade própria do Senhor, que foi adquirida com o sangue de Jesus, né? Efetuado um pagamento pelo resgate. Para quê? Para louvor da sua glória. Mais uma vez, o louvor, a aprovação, recomendação. Aí aparece aqui, para quê? Para louvor da sua glória. Olha que maravilha. Louvor da sua glória, da sua glória. A palavra é painos. Esse louvor aqui é como uma aprovação, uma recomendação, um louvor, né? Toda a nossa aprovação, ela um dia será aprovada. E nós aprovamos tudo que Deus está fazendo em nossas vidas para nos aprovar. Ou seja, a vontade do nosso Senhor, nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Aceite a vontade do Senhor para a tua vida. Paulo estava preso, mas escrevendo sobre as riquezas celestiais, sobre a herança celestiais, sobre as bênçãos celestiais, sobre as coisas que não estão presas no tempo e no espaço dessa matéria, porque o espírito dele é livre, porque ele foi liberto pelo sangue de Jesus. E assim, o principal objetivo do homem sempre foi, é e continuará sendo, em todas as circunstâncias da sua vida, mesmo adversas como Paulo estava na prisão, de glorificar a Deus e deleitar-se nele eternamente. A conclusão ainda diz, nessa porção da Epístola dos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, como nós lemos em Colossenses. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pelo Espírito Santo, que está continuamente trabalhando para forjar o caráter de Cristo Jesus em nós, lembrando que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, nos tem dado e nos mostrado que nós temos bênçãos espirituais, herança, nós temos agora uma caminhada com Cristo, uma caminhada com o Espírito Santo e nós temos o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo. Deus te abençoe, tenha aí um bom final de semana, ore por nós, nós somos carentes, curta, compartilhe aí com os amigos, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp também essa aula, para que outras vidas possam também ser edificadas. Deus te abençoe em nome de Jesus.